Graça e paz, amada Igreja Batista Moriá, a nossa grande família, a nossa comunidade fé. Terceiro domingo de junho, mais uma celebração onde juntos, na presença do Senhor, iremos louvar e bendizer o seu nome. A minha oração nesta noite é que a palavra de Deus, os cânticos que serão entoados, as poesias dos cânticos, venha falar ao seu coração. É um momento onde estamos na grande expectativa de muitas coisas acontecerem, principalmente o retorno às nossas celebrações e ao nosso tempo. Mas tenha paciência, daqui a pouco estaremos todos juntos. Eu quero ler rapidamente parte do Salmo 108 que diz assim: Meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem harpa e lira, despertarei a alvorada, eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. Que Deus venha falar ao teu coração nesta noite. Vamos orar, se junte a mim em oração, pedindo a Deus para que tudo que for dito nesta noite, nesta celebração, neste momento onde a igreja está unida na presença de Deus, essa palavra de Deus venha falar aos nossos corações. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, e como comunidade pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre o nosso povo nesta noite. E que a Tua mão poderosa venha abençoar cada família aqui representada. E que Tua palavra venha encontrar lugar, Senhor, no secreto da alma de cada um de nós. Que o Teu bom nome seja glorificado, Senhor, nesta noite. Proteja o nosso povo, proteja as nossas famílias e que em breve possamos juntos no templo da Tua igreja, nossa grande família Batista Moriá, nossa comunidade de fé, estarmos em comunhão e juntos Te exaltar também. Abençoe-nos, ó Deus, pois necessitamos de Ti e precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Cantemos e louvemos ao nosso Deus através do ministério de cânticos da nossa igreja. Cante com a alma, cante com os lábios. Tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Cantemos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus
Nossa boa tarde, paz do Senhor a todos os irmãos, amigos, as pessoas que estão entrando nessa live, que sejam abençoadas por Deus, que o seu coração esteja em paz, que sua saúde esteja sendo cuidada e que em tudo você seja grato a Deus e que acima de tudo a esperança reine em seu coração. Hoje eu quero compartilhar contigo um texto da Palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16, que diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Somos um corpo, temos partes que realizam funções diferentes e eu quero em especial falar de uma função como corpo de Cristo, que é a generosidade. Através da generosidade, nós podemos dividir aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos concedido, podemos honrar as pessoas, podemos honrar compromissos, podemos libertar vidas, podemos atingir corações. Essa generosidade em nossos dias hoje, neste momento, nós estamos buscando através de duas ações. A contribuição financeira para que possamos cumprir os compromissos legais perante ao Estado, perante os governos, perante as organizações, perante aqueles que dependem do nosso sustento. E também a generosidade através das doações. A doação de alimento, de roupas, que podem ser enviados para todos aqueles que necessitam neste momento difícil. A sua contribuição na Igreja Batista Moriá, nós a utilizamos para custear os consumos de serviços como luz, água, telefone, o consumo de produtos, de materiais. Também ela é enviada para apoiar os missionários nas mais diversas missões, sejam elas mundiais, através do mundo todo, sejam elas nacionais, sejam elas estaduais. Essa contribuição ainda apoia organizações para que elas possam funcionar adequadamente e possam atingir seus propósitos. Uma delas que temos bem próximo a nós é a Cristolândia. Através dessa organização, vidas têm sido salvas e você pode dar o seu apoio aí através de contribuição, através também de doação de alimentos, roupas e outros objetos que você tiver e julgar adequado para doação. Neste mês de março e abril, a sua contribuição nos propiciou ajudar mais de 30 famílias através de cestas básicas que são distribuídas pela irmã Nádia e sua equipe. Nós agradecemos a Nádia pelo trabalho que ela tem realizado, aqueles irmãos também que têm ajudado a ela a que esses alimentos cheguem até as famílias necessitadas. Também a sua contribuição nós a utilizamos para a manutenção do próprio patrimônio da igreja. Nós temos necessidades de reparos, necessidade de melhorias de instalação, de investimento, e tudo isso é feito através da contribuição que chega até nós. Esperamos que Deus continue a tocar no seu coração, para que você possa estar participando, continuar participando. E como você pode fazer isso? A contribuição financeira você pode utilizar as nossas contas bancárias que aparecem aí na telinha, seja do Bradesco, seja do Itaú. Também você pode fazer através da aplicação do uso do QR Code, que aparece também e que fica disponível nas redes sociais da igreja. E também aos sábados. Todos os sábados a igreja tem um plantão que fica aberto das 9 até as 12 horas, onde você pode levar a sua contribuição, levar também a sua doação de alimentos para que possa ser encaminhada às pessoas necessitadas. Nós vamos orar para que Deus continue falando ao seu coração e que possamos continuar aqui aprendendo e crescendo na palavra dele. Pai, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado por esses momentos, ó Pai, que nós estamos aqui dividindo o teu amor, dividindo a tua palavra. Que a tua paz, Senhor, que excede a todo entendimento, que excede ao entendimento das circunstâncias que vivemos neste momento, que ela possa chegar a cada coração, que ela possa se fazer presente
e que nós possamos, ó Pai, estar com os corações abertos para cooperar, para contribuir e dividir aquilo que Tu nos tem dado. Obrigado porque tem sustentado as nossas famílias. Mas te pedimos, ó Pai, que vá em encontro, Senhor, daqueles que estão necessitando de amparo, daqueles que estão enfermos, ó Pai, que Tu esteja curando, libertando, que Teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, nos corações, no corpo, na saúde física, mental, Senhor, econômica, na saúde social, que nós possamos sair deste momento fortalecidos na Tua graça e que o Teu amor, que o Teu reino seja cada dia mais engrandecido. Te louvamos porque sabemos que Tu nos ouves as orações dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Espero que você continue conosco aqui, participando dos louvores, orando conosco e também ouvindo da palavra de Deus que o nosso pastor irá trazer para o seu coração. Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém. Histórias que Jesus contava. Parábolas para a vida. Hoje eu quero ler mais uma história que Jesus contava. Jesus aqui, no capítulo 22 de Mateus, conta a história de Deus e seus convidados. Sim, porque essa parábola é uma metáfora da relação de Deus e seus convidados. E eu quero convidar você nessa noite a acompanhar comigo essa leitura que se encontra no Evangelho de Mateus, também contada por Lucas, no capítulo 14. Mas hoje eu vou ler capítulo 22 de Mateus, dos versos 2 ao verso 14. Acompanhe comigo esta bela história que Jesus contava para mexer e tocar em vidas preciosas. Vamos lá? Acompanhe comigo o capítulo 22. Capítulo 22 de Mateus, versos 2 ao verso 14. Diz assim a parábola contada por Jesus. Esta parábola ela foi contada num contexto de ostentação espiritual. Explico. Era a casa de um fariseu, e fariseu era conhecido como um homem especializado nas leis de Deus. O homem que zelava pelas regras e os mandamentos de Deus. E era nesse contexto de ostentação espiritual na casa do fariseu, Jesus começa a contar de uma certa forma, com uma sutileza didática que ele sempre teve ao habitar neste mundo, e neste contexto de um banquete ali. Jesus estava num banquete. Ele diz o seguinte: o que adianta convidar pessoas amigas, ricos, aqueles que concordam com o que você faz, aqueles que gostam de você, aqueles que se vestem como você, aqueles que cantam como você, aqueles que se vestem como você, aqueles que se divertem com as mesmas diversões que você, aqueles que pecam os seus mesmos pecados? O que adianta? Vai pelo caminho, convida os cegos, os mancos, os aleijados, os pobres, aqueles que não têm condições de devolver esse banquete. E aí um deles, provavelmente o dono da casa, diz assim: feliz é aqueles que foram encontrados no banquete do reino de Deus. Então ele estava se ostentando espiritualmente, dizendo assim: eu serei bem-aventurado porque eu pertenço a esse banquete. Porque para o judeu, o banquete do grande reino de Deus, o banquete de Deus, somente estariam os judeus. E aí Jesus conta uma outra parábola, que é esta aqui que eu vou contar para você. O reino dos céus é como um rei, que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos.
mas os meus convidados não eram dignos. Verso 9: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei entrou. Então, ao entrar, disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são convidados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu quero falar dessa festa, desse banquete de Deus e seus convidados. Como eu falei, a parábola ela é um conto, uma metáfora da realidade de muitos de seus ouvintes. Eu creio que hoje também. Esta parábola, essa história que Jesus acabou de contar, e acabei de ler aqui para você no Evangelho de Mateus capítulo 22. É uma metáfora também da minha vida e da sua vida e da nossa realidade. Vamos observar alguns detalhes dessa parábola. Existem algumas figuras dessas parábolas. Primeiro, os israelitas são representados pelos convidados originais, aqueles primeiros da parábola que o rei convidou, porém rejeitaram o convite, deram de ombro e foram se envolver com as suas prioridades e suas ocupações. O rei, aqui nessa parábola, que fez o convite, que preparou o banquete, é Deus. O filho que ia casar do rei é Jesus. E qual é a moral desta história? Que Israel recusou o convite para a festa. Então o rei, irado, decidiu abrir as portas para os que estavam em vilas, ruas e esquinas. Assim, os convidados chegaram, e quando esses convidados chegavam à festa, e o texto diz que eram pessoas boas e gente má, é o que diz aqui o verso 10. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. E esses convidados, ao chegarem, a eles eram entregues vestes próprias, vestes com figurino para o casamento, para aquela festividade, vestes conhecidas como vestes nupciais. E a festa rolando, as coisas acontecendo, o vinho sendo consumido, o cordeiro, o churrascão ali sendo desfrutado e saboreado. De repente o rei percebeu que existia um penetra naquela festa. Por que penetra? Porque ele recusou a colocar as roupas que eram oferecidas, as roupas nupciais, as roupas do jeito que o rei gostaria que fosse esse banquete. O que vem ser essa história é que tem muita gente que acha que está no banquete de Deus, está com as vestes nupciais, as vestes do jeito de Deus, e não está. Tem muita gente vivendo e convivendo dentro dos átrios da religião, ou dentro da religiosidade, do contexto religioso, com a roupa religiosa, com as frases, os chavões religiosos, as orações, que muitas vezes não são orações, são imitações de orações. E vivem na festa como quer, da maneira que quer, do jeito que deseja ser,
Mas na festa de Deus e dos seus convidados, só fica nela aqueles que vivem do jeito dele, com o figurino dele, com as vestes que ele está oferecendo. E eu quero trazer, à luz dessa introdução, à luz dessa rápida interpretação, dessa alegoria, dessa metáfora da parábola, aplicar ao meu e ao seu coração. Primeiro, para esta festa, para este banquete de Deus, primeiro precisamos entender que Deus oferece lugar para todos. Deus oferece oportunidades para todos. Os mesmos privilégios, as mesmas oportunidades. Vemos que ele convidou os judeus, os convidados originais. E em seguida, esses convidados originais, os que se achavam já salvos, pertencentes ao reino de Deus, aqui na figura do fariseu que acabei há pouco de falar, e aqui eles entram, eles acham que podem, e aí eles rejeitam, melhor dizendo assim, o convite. E aí o rei manda convidar a todos. Gente boa, gente má. Deus está oferecendo oportunidade para todos, inclusive para os ocupados com os negócios dessa vida. Por isso eles foram convidados e deram de ombro ao convite, não se prepararam para o convite, e cada um foi para o seu campo, com seus negócios. Então a oportunidade aqui estava sendo dada para todos. Na festa de Deus, é impossível aos convidados desfrutar deste banquete com mente e coração dividido. É o que esse texto mostra. Na festa de Deus, repito, é impossível aos convidados desfrutar deste banquete oferecido por Deus com o coração dividido. Quem são estes que estão na festa de Deus, na festa do reino de Deus com o coração dividido? Significa aqueles que querem agradar a dois senhores, vivem norteados por dois pensamentos, vivem de forma dúbia moral, dúbia ética, um coração circunstancial, um coração que se submete àquilo que agrada, aquilo que vai dar prazer, um coração promíscuo, um coração fiel. São estes os que estão na festa de Deus, no banquete de Deus, com o coração dividido, um coração que se deixa ser seduzido pelos valores deste tempo, pela moral deste século, para a ética desse século, pelos meios que justificam os fins de suas vidas. A pessoa do coração dividido é aquela pessoa com a prática, pesada essa palavra, mas é que me vem à mente, a promiscuidade espiritual. A promiscuidade espiritual dos chamados, ou que se autodenominam-se como discípulos de Cristo. É o que o próprio irmão de Cristo, Tiago, fala em sua epístola. Eu convido você a acompanhar comigo o capítulo 4 de Tiago, que diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E aí ele vai lá para o 4º versículo. Quando adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Quando flertamos com o mundo, nos tornamos promíscuos espirituais. É a figura do marido bem casado que se encontra com uma amiga da faculdade de velhos tempos e ali no restaurante deixa a esposa de lado e começa a flertar, elogiar a beleza da sua
antiga amiga de faculdade, como ela está bonita, como ela não envelheceu, como ela continua bela como na época da faculdade, e a esposa só ouvindo, naquele contexto do restaurante, o flerte do seu esposo com a sua amiga de faculdade. E aí termina aquela conversa, e aí durante ou dentro do carro, e se chegar no carro, a mulher começa a dizer: que negócio é esse? Que falta de respeito é essa? Você flertando com uma amiga de faculdade? E tem muita gente que vive assim. Está casada com Cristo, entregou a sua vida a Cristo, mas vive fazendo gracejos com o pecado, flertando com o pecado, dando vazão ao pecado. Não tem um coração fiel a Deus. Está na festa de Deus, mas não consegue desfrutar de Deus, do seu banquete, porque tem o coração dividido, tem o coração querendo amar a dois senhores, tendo o coração querendo servir a dois senhores. E Deus está falando através aqui de Tiago, que o Espírito Santo sente ciúmes. O sentimento do Espírito Santo é de tristeza, porque tem gente no banquete de Deus, achando que é de Deus, mas vive flertando com o pecado. Quando se fala em paixões carnais, logo vem à mente sexo fora do casamento, orgias, bebidas, festas, vícios e outros pecados catalogados pela religião ou pelos religiosos. Mas paixões podem ser também considerado amante de si mesmo. Muitas vezes a nossa promiscuidade espiritual é sermos amantes de nós mesmos. Autoidolatria é o que chamamos de egolatria. E eu cito algo interessante que diz assim: quando o ser humano deixa de acreditar em Deus, passa a acreditar em qualquer outra coisa, principalmente em si mesmo. O grande adultério espiritual que alguém pode cometer contra Deus é traí-lo, enamorando-se de si mesmo e transformando o seu próprio ego em um novo e estranho Deus. Tem muita gente que está na festa, no banquete de Deus e dos seus convidados, com o coração dividido. Este que tem um coração dividido na festa e no banquete do reino de Deus, quem é? Quem são estes? São aqueles que está servindo, ou melhor, que está a serviço do seu egoísmo, que somente se importa com a sua autossatisfação. E em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito, o domínio próprio. E domínio próprio, uma das definições que eu gosto sobre domínio próprio, é adiar a autossatisfação. E quem não tem Deus como Senhor e tem o coração dividido, tem como prioridade a autossatisfação. Isso é idolatria, idolatria do eu, idolatria do ego. Colocar Deus na vida, destronar Deus e entronizar o ego. Colocar o meu eu, o meu ego no trono da minha vida, que é o coração. A autossatisfação pode ser também a autoidolatria, a egolatria. O que importa é a minha satisfação, eu me basto, eu sou lei para mim mesmo, eu sou Deus para mim. É um coração dividido. Este pecado que eu acabei de citar, a egolatria, o ego maior do que Deus, este foi o pecado que Lúcifer ensinou à humanidade. O pecado de ter inveja de Deus, o pecado de querer ser Deus. Lá em Gênesis 3, verso 4 diz: se vocês comerem, diz Lúcifer, a serpente, e vocês serão como Deus se comerem deste fruto. Então é o homem extraindo,
extraindo Deus de sua vida e colocando o seu ego, o seu eu, no lugar que é de Deus. Como pode estar no banquete de Deus e seus convidados com o coração dividido? E coração dividido é a pessoa que fica entre dois pensamentos: afirmar o seu ego, afirmar a minha vontade, afirmar o meu desejo, satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos, ser lei para mim, ser Deus de mim, ou render-se à vontade de Deus. Um convidado que está no banquete de Deus não pode desfrutar deste banquete com o coração dividido. E eu, como pastor dessa comunidade, que apliquei ao meu coração, quero sugerir ao seu coração. E de coração eu sugiro: rende-se à vontade de Deus, pois ela é boa, pois ela é agradável, ela é perfeita. Essa fala não é minha, essa fala é do apóstolo Paulo em Romanos, quando ele diz que não nos devemos conformar, tomar a forma, tomar o molde, o modelo, tirar como um modelo para a nossa vida a moral do mundo, os valores do mundo, os deuses que o mundo constrói. Mas eu tenho que escolher me conformar, tomar a forma de Deus e da vontade de Deus, viver do jeito de Deus, porque a vontade de Deus, o jeito de Deus é bom, é agradável, é perfeito. Qual é a condição para desfrutar desta festa de Deus e dos seus convidados? Que você, meu irmão, minha irmã, nós abandonemos hoje os hábitos da antiga natureza e viva uma real novidade de existir. Olha que interessante, no versículo 11 do capítulo 22 de Mateus. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, preste atenção, ao entrar na festa, diz o texto da parábola de Jesus, que o rei notou ali um homem que estava à mesa, estava sorrindo, estava bebendo do vinho, estava desfrutando do ambiente do banquete que o rei ofereceu. Porém, esse convidado recusou se vestir das vestes nupciais. E diz o texto, e o rei foi muito amoroso, diz assim: amigo, como você, estou perplexo, amigo, como você entrou aqui num banquete que eu ofereci sem veste nupcial? Amigo, como você entrou aqui? É Jesus falando através do rei da parábola. Como tem muita gente no ambiente do reino. Tem muita gente que vive como penetra no banquete de Deus e dos seus convidados. Tem muita gente que entra nessa festa do reino de Deus achando que pode viver com as roupas velhas, com roupas ainda não lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus o nosso Senhor. Pensa que pode habitar nesse banquete do seu jeito e não do jeito de Deus, do jeito que Jesus falou para se vestir. Vivendo no reino de Deus com a sua velha natureza, com a sua velha maneira de viver, com roupas sujas do tempo que andavam, sem esperança e sem Deus no mundo. Tem muita gente que vive a vida toda dentro desta festa, a mesa do Senhor, a mesa do reino de Deus, comendo da boa alimentação desta farta mesa de Deus, se alegrando neste banquete, das músicas desta festa de Deus, desfrutando despreocupadamente da festa de Deus e seus convidados. Mas ninguém, conforme diz aqui a parábola, ninguém escapa do olhar do rei. Ninguém escapa do olhar descortinador que estava atrás da cortina. Deus abre a cortina e revela verdadeiramente quem é o convidado legítimo.
que tem as suas vestes nupciais, vestes limpas, vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado de Deus. Ninguém escapa ao olhar aferidor de Deus. Ninguém escapa aos critérios do dono da festa. Ninguém escapa ao jeito de Deus que é referência para vivermos como salvos e redimidos nesta festa, neste banquete de Deus. Ninguém escapa do olhar poderoso do dono da festa. Ele sabe quem é o legítimo convidado. Deus sabe quem é o legítimo convidado. Um parêntese sobre essa minha fala. Por isso Jesus disse sobre joio e trigo. Ninguém sabe. A semente do reino, que é a palavra, foi lançada. E essa semente foi lançada. E diz a parábola que veio pessoas ruins e jogaram uma outra semente. E a semente de joio cresceu junto com a semente do trigo. Mas ninguém sabe o que é trigo e o que é joio. Mas virá um tempo que o Senhor saberá. O tempo vai revelar quem é joio e quem é trigo. Eu não sei quem é joio. Eu não sei quem é trigo. Eu não quero saber quem é joio e quem é trigo. Isso é problema de Deus e atribuição de Deus. Por isso o próprio Cristo disse: não julgueis para não serem julgados. O julgamento de Deus. Mas essa parábola está dizendo que essas pessoas que estão envolvidas com a festa, desfrutando da festa, desfrutando da mesa do banquete de Deus e seus convidados, mas persistem em estar nessa festa com vestes sujas, com vestes que não são adequadas para as bodas do filho do rei. Tem gente que entra, foi convidado, ao chegar no banquete, é oferecida as vestes do rei, as vestes nupciais. Estas vestes são o que podemos dizer uma metáfora dos mandamentos de Deus, da moral de Deus, do caráter de Deus, da vontade de Deus, do jeito de Deus. A transformação que Deus quer para mim, para você, mas persistem em manter-se com a edumentária, com a roupa, com a vestimenta da velha vida, dos velhos hábitos, dos velhos pensamentos, daquela velha maneira de viver que desagrada ao coração de Deus. Mas ninguém escapa ao olhar aferidor, descortinador de Deus Todo-Poderoso. Por isso o texto é interessante. O rei pergunta: amigo, você está inadequado. Amigo, você está com vestimenta que não condiz com esse ambiente. No início da festa, amigo, foi oferecido você as vestes puras, as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque você persiste com essa velha maneira de viver. Você não pode ficar aqui. Como não desperdiçar este convite? Essa é a pergunta. Como não desperdiçar este convite da graça de Deus? Preste atenção. Esteja preparado, pois chegará o dia onde somente os escolhidos participarão eternamente deste banquete. Quem são os escolhidos? Essa é a pergunta. Porque o texto diz que muitos são convidados, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos
Quem são os poucos escolhidos que esta parábola, essa história que Jesus contava, parábolas para a vida, quem são esses poucos escolhidos? São aqueles que escolheram o reino de Deus. Escolher o reino de Deus não é conviver num ambiente religioso. Escolher o reino de Deus é se submeter ao rei desse reino, Jesus Cristo. Quem são os escolhidos por Deus? São aqueles que valorizam o convite de Deus e aceitaram a serem revestidos das vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eu vejo logo a palavra que está na última página da minha Bíblia, o capítulo 22 de Apocalipse, quando diz assim, verso 12 do capítulo 22 de Apocalipse: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Existem algumas linhas sobre essa interpretação de Apocalipse, que isso vai acontecer, mas na minha interpretação, no meu particular, eu vejo esse texto simultâneo acontecer simultaneamente com isso que estamos fazendo agora, expondo a palavra de Deus. E ao expor a palavra de Deus, as pessoas aceitam Jesus como Senhor, entregam sua vida como Senhor, confessam os seus pecados ao Senhor, desejam ser uma nova criatura, e ao terem consciência de pecado, confessar o seu pecado, confessar que Cristo é o Senhor, com certeza, simultaneamente, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, lava as vestes. Essas nossas vestes ficam mais alvas do que a neve, porque o sangue do Cordeiro de Deus tem o poder de limpar os mais terríveis pecados. E a minha oração é que você, como convidado do banquete, não rejeite essa veste nupcial que Jesus está oferecendo. Não é roupa, meus irmãos, de religiosidade. Tem muita gente que tem roupa de religioso, roupa de santo, fala de santo, cabelo de santo, se diverte dizendo que é diversão de santo, mas só Deus, no seu olhar aferidor e descortinador, pode identificar quem de fato está com as vestes nupciais que ele oferece. Vestes que têm a grife, vestes que têm o carimbo, vestes que têm a qualidade total do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viva do jeito de Deus. Viva do jeito. Os escolhidos são os que vivem do jeito de Deus. Aí você me pergunta, como é viver do jeito de Deus? É simples, porém profundo. É simples de falar, mas requer um sacrifício santo e agradável. Que sacrifício santo e agradável é este? É que eu não vivo, mas que Cristo vive em mim. Não eu mais vivo, mas que Cristo vive em mim. Por isso, viver do jeito de Deus é olhar para Jesus. E olhando para Jesus, a lente que me faz enxergar Deus. Quer viver do jeito de Deus? Ouça a voz de Cristo. Ouça os ensinos de Cristo. Eu recomendo você ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte. Jesus, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, no Sermão do Monte, faz um paralelo aos 10 mandamentos. E aí, nós ali no Sermão do Monte podemos ver e reconhecer a moral, o caráter de Deus. Viva do jeito de Deus.
Olha para Cristo. Porque quem vê a Cristo, vê a Deus. Quem olha para Cristo, consegue enxergar Deus. Foi isso que ele falou para os seus discípulos. A palavra do Evangelho, do Reino, é transformação. O tempo de hoje é um convite ao arrependimento, a trocarem as suas roupas sujas por roupas limpas. A minha oração é que você, ao chegar um último momento da sua vida, espero que demore, você, no tribunal da consciência, venha responder a 4 perguntas. E eu fiz essas perguntas quinta-feira, na última celebração que nós apresentamos aqui, no Celebrando a Comunhão. São 4 perguntas que me chamam a atenção. Essas 4 perguntas, elas foram extraídas do livro Vida com Propósito, do meu colega de ministério, Ed Renekiewicz. A primeira pergunta é: o que você fez com a sua vida? Isso no tribunal da consciência. Onde estão as pessoas que você ama e que te amam? Terceira pergunta: como o mundo ficou depois que você passou por aqui? E onde está o teu Deus? A minha oração é que a graça de Deus te visite nesse momento. E eu faço neste apelo 2 perguntas. Primeiro, para você que é e que se considera discípulo de Cristo. Que tipo de roupa você está hoje? No banquete do Rei, no banquete de Deus e seus convidados. Faça uma autoavaliação. Se você está tendo uma vida cristã ou uma maneira cristã de viver. Quando eu falo vida cristã, está dentro do contexto religioso cristão. Vida cristã. Mas temos que trocar essa pergunta. Precisamos aferir se estamos tendo uma maneira cristã de viver, uma maneira de imitador de Cristo. E a segunda pergunta é para você, que gosta da nossa palavra, que gosta da nossa igreja, que convive em nossa igreja. A minha pergunta é: você tem convicção que você está revestido, vestido com as vestes nupciais que o Rei do banquete, que é Deus, o Pai de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai do Filho do banquete? A minha pergunta a você: você já recebeu, já se vestiu das vestes nupciais, as vestes limpas, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Esta é a minha pergunta. E a minha oração para esses 2 grupos, os crentes e aqueles que vivem, estão batizados, estão na igreja, se dizem discípulos de Cristo. E a vocês que ainda não foram batizados, ainda não se dizem e denominam como evangélicos ou discípulos de Cristo. A minha pergunta é para todos nós: que tipo de roupa eu estou vestido no banquete de Deus e dos seus convidados? A minha oração: que o Rei da festa, que é Deus, encontre você vestido com a veste nupcial. E essa veste nupcial é a metáfora para vivermos do jeito de Deus. E para vivermos do jeito de Deus, precisamos imitar a Jesus Cristo. E imitar a Jesus Cristo é praticar os ensinos dele. A minha oração: que seja essa realidade na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço
porque mais uma vez esse espaço, essa ferramenta, essa mídia está sendo usada nesse momento para que muitas pessoas ouçam da tua palavra. A tua palavra hoje nos traz diante de uma grande decisão: rejeitar ou aceitar o convite do Rei Jesus, do nosso Deus. Esta palavra de hoje nos faz refletirmos se estamos de fato revestidos ou vestidos das roupas nupciais, ou da roupa nupcial que Deus está oferecendo. Se estamos vivendo do jeito dele, do jeito da moral do nosso Deus, da ética do nosso Deus, dos valores do reino e do rei desse reino, ou estamos vivendo obedecendo o nosso ego, aos nossos desejos, estando na festa, mas rejeitando a roupa da festa. Que tua graça nos visite e nos dê discernimento para compreender a tua vontade, que ela é boa, que é agradável e é perfeita. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolações do Santo Espírito, Deus, visite cada ouvinte da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço.